Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos aí dar início a mais uma live, né? Falando aí hoje do Reiki versus religião. Vamos aí aguardar aí a entrada aí de algumas pessoas. Auro entrando aí, boa tarde. Deixar uns recadinhos aqui para vocês. Gente, eu tenho um grupo de preces e reiki, espiritualidade. Oi, Simone, boa tarde. Quem quiser fazer parte do grupo, eu posto preces, eu posto passes lá. Nós temos toda semana, se alguém precisar também colocar nomes, eu coloco no altar, envio nos grupos. Então esse grupo é específico para isso, né? Para preces, reiki, espiritualidade, né? No geral. Então eu creio na espiritualidade universalista. Eu não sou uma pessoa que sou presa, engessada. Eu não consigo acreditar que em só um ponto de vista, em só uma crença. Então, para mim, existe um conjunto de crenças religiosas e cada uma tem ali a sua peculiaridade e sua importância. Então, eu gosto muito de olhar assim, aberto, né? Com a visão ampliada e não ficar presa a uma religião. Apesar de eu trabalhar na Umbanda há 10 anos, né? Ainda assim, eu amo a Umbanda, amo o trabalho que a gente faz dentro da Umbanda, mas, como eu falo, eu não fico presa, engessada ali a uma religião e achando que só aquilo ali resolve, né? Então, existem várias religiões e cada uma ali é como se fosse um remedinho de acordo com a doença que vai curar a pessoa de acordo com aquilo que ela precisa. E as pessoas são diferentes também, né? O remédio que eu dou para uma pessoa, apesar de ser a mesma doença, para aquela pessoa às vezes não funciona. Então, tudo isso aí é uma questão da gente parar e olhar, né? Que para cada doença um remédio e para cada pessoa também. O mesmo remédio não vai servir para todo mundo, senão seria muito fácil, né? Então é isso, pessoal. Quem tá entrando aí agora, boa tarde, obrigada aí pela participação. Simone, eu vi aí Bruno que entrou, Luiz, obrigada aí a todos aí que estão entrando. A gente tô dando só uns minutinhos pra gente começar aí falando sobre Reiki e religião, que foi até um tema sugerido por uma querida Neuza Prats na live passada. E algumas pessoas também já tinham me pedido para a gente falar sobre isso, né? Que muita gente fala assim, é muita mistura. Eu já ouvi isso de várias pessoas, né? Falando que o Reiki é muita mistura. Realmente, para quem não conhece o Reiki, falar que o Reiki é muita mistura é porque realmente não conhece, não vive o Reiki. A gente falar que a gente conhece alguma coisa é a mesma coisa eu falar assim, eu conheço. Conhecer, a gente não vai conhecer nada, assim, como é que eu vou dizer, 100%, né? A gente sempre vai ter que aprender alguma coisa, mesmo vivenciando, né, dentro de uma religião. Então, você, estando dentro da religião, já é difícil você falar assim, eu conheço tal religião. Imagine você não fazendo parte daquela egrégora, não tendo sido iniciada, porque uma coisa assim é você ser iniciada no Reiki, e para você poder falar com propriedade do Reiki, e dependendo muito de quem iniciou, porque aí de repente você tem uma visão daquela pessoa que te iniciou e trabalha daquela forma, usa o Reiki daquela forma, ainda tem isso, né? De acordo com aquilo que ela recebeu, que ela foi sintonizada. Isso acontece também na religião, na Umbanda, no Candomblé, apesar de ter suas doutrinas, seus fundamentos. Tem toda uma ancestralidade ali, e do mais velho é passado para o mais novo, e a mesma coisa acontece no Reiki. O Reiki também tem uma linhagem. Então a gente tem que saber ali qual linhagem a gente pertence, né? A gente foi iniciado, quem são os nossos
os nossos anteriores, né, os nossos antepassados ali que nos iniciaram, e eles também têm meu mestre diz que tem meu avô, inclusive ele participou de uma live minha, ele falou que era meu avô no Reiki, né? Seu avô tá aqui na live, que foi o mestre do meu mestre, que vem da linhagem de Johnny de Carli, que também ele passou também pro Johnny de Carli. Então é muito importante a gente saber qual é a linhagem que a gente veio, que a gente pertenceu, que a gente está pertencendo, né? E uma vez iniciado, você é iniciado para sempre, não existe desiniciar, né? É igual quando a gente fala assim, uma vez visto não tem como você desver. Uma vez que você viu alguma coisa, você não tem mais como falar que não viu. Viu, tá visto. A iniciação do Reiki é a mesma coisa. Uma vez iniciado, você pode não ser praticante do Reiki, mas uma vez iniciado, você tá sintonizado. Você pode não praticar, mas você não perde a sua sintonização, tá? Então, eu acho que eu já dei uns minutinhos aí para quem queria entrar, já falei aí do grupo. A gente também tem um grupo de estudo de baralho cigano, quem quiser, e o curso de baralho cigano também, é só mandar no direct ali, que eu vou abrir turma para o curso de baralho cigano novamente no próximo mês, tá? Então aí para quem quiser já pode me mandar lá no direct. Baralho cigano terapêutico para iniciantes, tá, gente? Eu ainda não passei para outra categoria, tá? Do médio, eu ainda continuo no curso para iniciantes, tá? Que eu acho que é a base. Você, depois que você consegue pegar ali a base, você consegue aprender qualquer outra coisa. Você entendendo o que é o baralho cigano e assim entendendo a história do baralho cigano e conhecendo as escolas que existem do baralho cigano, você consegue passar ali para estudar a metodologia, fica fácil para você decidir, definir o que você quer usar, uma escola, outra escola ou as duas, tá? A questão do Reiki é a mesma coisa. Eu trabalho com Reiki Usui, que é a base do Reiki. Existem outros Reikis, né? Inclusive eu fui iniciada no xamânico também, mas a minha base é o Reiki Usui mesmo, é o que eu gosto, é o que eu pratico, é o que se conecta comigo, apesar de vez em quando a gente precisar usar um outro, mas a minha base mesmo é o Usui, tá? Então, dito isso, vamos começar aí a nossa live falando aí Reiki versus religião, se o Reiki tem a ver com religião, né? O mestre Mikao Usui, que foi aí o canalizador aí do Reiki, que até veio de uma versão aí do Kiko, que era uma utilização que era feita, né, da energia, mas essa energia era quem utilizava a nossa energia, não utilizava a energia universal. E ele, nessa busca pela iluminação e por entender que a gente, né, porque o que acontece, quando a gente usa a nossa energia, a gente se desgasta muito, né? Então, existe ali uma perda energética muito grande. E pra gente repor isso é bem complicado. Então, o nosso mestre, em 1922, ele subiu lá o monte e era um monge. Então, eu acho que daí vem muito a questão de achar que o Reiki é budista, né? Tem a ver aí com o budismo. E ele fez questão de não colocar isso dentro, tá? Apesar, a gente tem ali os 5 princípios do Reiki, mas isso não tem a ver com o budismo, tá? Não é que seja budista, bom? Só que segue sim algumas questões ali que eu acho até para o nosso crescimento, porque o Reiki ele trabalha muito isso, a expansão da consciência. Tá bom? Então, muito por isso os princípios. Não adianta, eu sempre falo, olha, você vem aqui, você vai fazer uma sessão de Reiki comigo, a gente vai ali fazer o alinhamento dos chakras, né? Alguns chakras às vezes estão desequilibrados para mais, outros para menos. A gente vai fazer ali Oi, Claudinha. A gente vai fazer ali o tratamento, mas se você continuar tendo os mesmos pensamentos, falando as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, você vai se desequilibrar novamente. A gente vai ficar fazendo assim, é como se a gente estivesse ali enxugando um gelo. Então, por isso existe a necessidade da gente mudar os nossos hábitos, mudar a postura, e o reikiano justamente tem uma responsabilidade maior por conta disso.
Porque a gente tem que trabalhar isso para nossa própria expansão. E para que a gente possa poder ajudar o próximo, né? Também. Senão não fica difícil. Como é que a gente vai ajudar o próximo se a gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar, né? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, a máxima do Reiki é isso. A gente tem que ali, por isso que a gente tem que fazer a nossa auto-aplicação, ter essa conduta, né? Ver bem o que a gente está fazendo, né? Os nossos pensamentos, tudo isso a gente tem que trabalhar, o reikiano tem que trabalhar para poder passar. Então, o Reiki tem a ver, está ali atrelado a alguma religião? Não. O Reiki independe de religião. A pessoa que vai receber o Reiki, ela pode ser até um ateu. O Reiki não tem religião. O Reiki não tem. O Reiki tem, sim, as suas práticas, tá? Nós temos as práticas que a gente faz durante, de alinhamento. O Reiki foi considerado, em 2017, ali, entrou para o SUS como uma prática integrativa, né, de cura. Ele está ali para trabalhar, né? Tanto a questão da promoção, da prevenção da saúde, quanto para o alinhamento ali também das questões, tanto emocional, físico, mental, né, espiritual. Então, ele entrou como prática integrativa ali de prevenção à saúde, na PIC do SUS. Então, só isso aí já responde a questão se o Reiki tem religião. A gente não trabalha com questão da religião. Gente, vamos pensar assim, ó. A gente tem que sair um pouco da casinha e começar a botar a mente para funcionar, porque eu já vi até... eu não vou entrar no mérito aqui religioso para não gerar polêmicas desnecessárias, porque o intuito da live não é essa, tá? Mas eu já vi que algumas religiões colocaram ali como não aceitam o Reiki, porque o Reiki tem ali uma mistura, né? Então, assim, quem falou isso, quem entendeu dessa forma, teve uma experiência equivocada, tá? É isso que eu tenho a dizer. A experiência foi equivocada, sim. Então, tem que rever essa experiência ali, ver qual foi a linhagem que você trabalhou, porque o Reiki base, Reiki Usui, ele não tem mistura, tá? Aí, se você vem ver uma outra linhagem, né, de um outro tipo, outra categoria de Reiki, aí é uma outra questão, eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou falando aqui do Reiki Usui. O Reiki Usui, ele não tem a ver com religião, tá? A gente está ali para fazer o alinhamento daquilo que está ou em excesso ou em falta. Porque o que acontece? Nós temos ali 7 grandes centros de energia conectados a glândulas e órgãos. Tá? Então, cada centro de energia desse vai estar conectado, né? Aí a gente tem ali o chakra coronário ali com o cérebro, e a gente vai passando pelo chakra frontal, tá? E aí a gente vai passando o laríngeo ali, entendeu? Que está ali conectado com a garganta, o cardíaco, o coração. E assim vai. Cada centro desse está conectado a glândulas e órgãos. Quando eles estão desalinhados ou para mais ou para menos, isso de alguma forma vai nos afetar uma hora no físico, porque tudo vai começar no mental. Você pensa, depois aquilo vira uma emoção, e dependendo do tipo de emoção, aquilo ali vai reverberar no teu campo. E uma hora, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora, aquele invólucro que a gente tem, que isso é inerente à pessoa acreditar ou não, nós temos, é como chakras, que a gente diz, eu não acredito. Eu já ouvi de muitas pessoas, né, religiosas, né, de religiões diferentes, falar assim, eu não acredito no chakras. É igual essa caneca aqui. Você acreditando ou não que ela existe, ela não vai deixar de existir. É só o seu ponto de vista. Mas não vai mudar, tá bom? A mesma coisa
são os chakras. Eles são centros de energias, todos nós temos. Aí pensa, é do hinduísmo. Gente, cada um em cada época falou dele, dos chakras, com nomes diferentes. E aqui chegou-se com o nome de chakra, em sânscrito, né, quer dizer centro de energia, mas em cada época foi descoberto isso. E hoje, com a tecnologia muito avançada, já se é comprovado, medicina junto com a tecnologia, né, todo estudo que é feito, já se é comprovado que nós temos as glândulas conectadas a esse centro de energia. Então, discutir sexo dos anjos é uma coisa assim que não vale a pena. Então, nem vale a pena a gente falar sobre isso, porque não vai resolver. Então, assim, independente, a pessoa acreditando ou não, os chakras eles existem. Quando eles estão desalinhados, é igual os nossos corpos áuricos, né? Independente de religião ou não, eles existem. Então, uma hora você tem ali, vamos falar ali da tua aura, você tem ali um campo te protegendo, que quanto mais aquilo ali, né? Você vai com várias, é como se fosse uma peneirinha, né? Em volta, assim. Você imagina ali tudo peneiradinho ali, assim. Só que ele está protegendo, chegar no nosso físico, né? O dupletério ali, ele tem essa função de nos proteger. Mas você imagina um pensamento ali, você está pensando, virou uma emoção, aquela emoção está ali, ó, batendo naquele campo, até que uma hora ele fura. Quando ele fura, ele consegue passar esse campo, esse dupletérico, ele vai para o nosso físico. E aí ele vem como? Ele vem numa doença. Ele estoura numa doença. Aí tem pessoas que têm enxaquecas crônicas, que é aquelas pessoas que têm enxaqueca crônica, geralmente são pessoas mega controladoras. Então precisa controlar tudo o tempo todo, todas as pessoas, ou achar que controla, né? Ninguém controla nada o tempo todo. Então, mas é uma falsa sensação de controle que a pessoa precisa ter, de controlar o marido, de controlar os filhos, né? Você acha que pode controlar tudo. Um dia eu já pensei que eu podia controlar meus filhos, né? O meu marido. E hoje eu tenho a certeza de que não tem como, não existe. É um desgaste muito enorme que a gente tem de energia, entendendo que a gente não tem como controlar isso. A gente vai se estressar com uma coisa ou com outra, mas controlar o que o outro está fazendo é muito difícil. Muito difícil. A gente não tem como controlar isso, a gente não tem como, não existe. Então é uma perda de tempo. Tem pessoas que têm isso em excesso. Você tem uma hora ou outra, né? Normal. Agora você achar o tempo inteiro que tudo tem que estar sob o seu controle e acontecer da forma que você quer, exatamente como você quer, é um outro problema. Então as pessoas têm enxaquecas crônicas. Então isso o reiki ajuda. Agora, o que acontece com uma das práticas do reiki que nós reikianos fazemos e que eu, como trabalho em sincronicidade com o meu consulente, peço para fazer? Uma oração, uma prece. Aí as pessoas falam, o reiki é mistura, o reiki é prece. Gente, a prece é que vem do coração. É como um arroz e feijão. Você pode comer o arroz puro, você pode comer o feijão puro. Agora, se você pode comer o arroz e feijão e gosta, que maravilha, coma o arroz e feijão. Né? Eu sou ateu, não quero fazer prece nenhuma. Ok, o reiki vai funcionar da mesma forma. Mas o Gokai, né, e a meditação Gachô, que a gente tem ali, o Gokai, a gente tem os 5 princípios, por isso que a gente passa e tem a meditação Gachô. Nós, reikianos, nós fazemos essa meditação antes. Então, por que a gente pede para fazer? Eu, por exemplo, né, trabalho e peço pro meu consulente fazer. Quando você se coloca em estado meditativo, primeiro, você acalma a tua mente para receber ali o reiki da melhor forma possível. Ele não vai funcionar se eu não acalmar a minha mente? Vai. Mas ele não vai funcionar da mesma forma. Você pode se utilizar de 100%, por que eu vou usar 50%? Uma questão de lógica. Então, isso é um dos princípios do reiki. E eu utilizo e eu entrego para o outro, para quem vai receber. Se a pessoa vai querer fazer, é uma outra questão. Ela não é obrigada. Ela é obrigada a fazer a mesma prece que eu vou fazer? Não. Porque eu vou fazer aquilo que reverbera no meu campo, que tem a ver comigo, e ela pode fazer a mesma coisa. Agora, se ela está aberta e quer fazer aquilo que eu estou fazendo, se conecta com aquilo que eu estou fazendo, ótimo, eu vou passar para ela. Mas aí, o que a gente pede? Faça uma prece antes de começar, porque nós fazemos isso. O Gachô é isso. É você se colocar em estado de prece ali, tá?
fazer a sua meditaçãozinha, 5, 10 minutos, acalmar a sua mente, recitar os princípios, né? Eu que vou entregar, recito os princípios para poder entregar da melhor maneira possível. E eu gosto de fazer isso com sincronicidade. Eu não faço isso com o meu consulente e de repente lavando uma roupa, fazendo qualquer coisa dentro da casa dele. Então nós marcamos uma sessão à distância ou presencial, eu faço da mesma forma. Então eu mando uma prece, se ele não tiver uma prece que ele gostaria de fazer ou que ele tenha essa prática, eu mando para ele. Aí ele faz. Se ele já tem a prece dele, ele vai fazer a prece. Não importa se ele é evangélico, se ele é um bandista, se ele é budista, não importa, entendeu? Para mim isso não importa. Se ele é protestante, nada disso importa. Católico, tá? Isso não vai fazer, testemunho de Jeová não vai fazer importância. A única coisa que a gente pede é se conecte 1 minutinho, 5 minutinhos antes, 10 minutinhos antes, o tempo que a gente combinar ali. Faça a sua prece. Eu não tenho uma prece, você tem alguma ou você indica alguma. Aí é uma coisa. Aí eu posso indicar, né? Tá ótimo. Tem muitas pessoas que não tem. E geralmente quando a gente tá com medo, passando por vários problemas, boa tarde Priscila, boa tarde Claudinha, e o medo que a gente tem, vocês podem perceber que geralmente quando a gente está com medo excessivo é porque a gente se desconectou da nossa fé, tá? E aí quando eu falo isso, muitas pessoas falam, que absurdo, eu sou uma pessoa super religiosa, Tá, ótimo. Mas e a sua fé? Você tem praticado ela? A fé é um exercício. E quando eu falo de fé, e aí as pessoas confundem, né, que a gente está falando de fé, de espiritualidade, confundem com que o reiki, você está falando, gente, fé é fé. Eu posso ter fé nesse cristal aqui. Fé é fé. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, de conexão com aquilo que você acredita. E aí cada um vai ter a sua conexão de forma diferente, não precisa ser a minha. A minha é uma, e tá tudo ok. E quem tiver a sua, que se conecte com a sua. Quando a gente está desconectado daquilo, a gente para de praticar a nossa fé, de fazer as nossas preces, independente de religião que seja, tá? Que aí um vai pedir para Exu, outro vai pedir para Orixá, outro vai pedir para um santo católico, né? Outro vai se conectar com Jesus Cristo, outro com Buda, ok, outro com Jeová, não importa. A prática do reiki, ela pode ser feita e pode ser recebida por qualquer pessoa de qualquer religião. O reiki é a energia universal, que é canalizada, tá? E a gente, como nós somos reikianos sintonizados por um mestre habilitado, sempre importante falar isso. Eu não vi lá na internet uma coisa qualquer e aí eu vou praticar o reiki, que eu sou reikiano. Não é, tá bom? Não é reikiano. O reikiano, ele tem que ser sintonizado por alguém habilitado, alguém que também tenha sido recebido como mestre reiki, tenha passado por todos os níveis para que ele possa habilitar alguém, tá? Senão você não é um reikiano. Você está ali entregando a sua energia, está fazendo uma oração, está entregando a sua energia, está dando um passo, está fazendo o que você quiser chamar, mas você não está entregando o reiki, tá? A energia reiki, para você ser um reikiano, você tem que ser sintonizado por um mestre reiki habilitado. Por isso a importância de olhar a linhagem que você pertence, que aquele mestre pertence antes de você ser iniciado. Vai lá, olha direitinho, vê por quem ele passou, quem foram os anteriores dele, os mestres dele, né? Porque a gente às vezes tem mais de um mestre, às vezes faz um nível 1, 2 com um nível 2 com outro, nível 3 com outro, então não importa, mas você tem que olhar lá. Oi Ana, oi Valéria, você tem que olhar lá a linhagem que você pertence direitinho, para aí sim você falar, eu sou um reikiano. Senão você não está entregando a energia reiki, você está entregando a tua energia. Aí você está fazendo um kiko, como os monges, os budistas faziam antes, que era entregar a sua energia, não está entregando a energia universal, não está sendo canalizada a energia universal. Então o reiki, nós somos sintonizados aos símbolos,
Cada nível tem um símbolo, tá? Esses símbolos, eles vão atuar, cada um tem o seu campo de atuação, e aí começa desde o físico, no nível 1. No nível 2, você vai passar pro emocional e pro mental. No nível 3, você já passa pro espiritual, tá? E o espiritual não é religião, é espiritual, tá bom? É a espiritualidade que todos nós temos, independente de você acreditar ou não, tá bom? Acredita ou não, a espiritualidade, ela tá aí. Então não tem a ver com religião, tá? Quando a gente fala assim, no nível 3, né? O Honshu Shonen, ele pode ir em qualquer tempo e espaço. Então ele tem ali, ele é atemporal. Então é um símbolo que ele pode trabalhar as questões passadas, tá? Então, para quem acredita em vidas passadas, ele pode trabalhar até os campos, né? Os registros arcásticos, ele pode trabalhar. Para quem não acredita, ele pode trabalhar os acontecimentos dessa vida que você passou desde que você nasceu até hoje. E tá tudo ok, tá bom? Eu trabalho com a Fraternidade Branca, Mestre Jesus, Mãe Maria e uma infinita egrégora de luz que me acompanha, tá? Que está no meu campo vibracional. E tá tudo bem. Agora, quando eu vou entregar isso pro outro, ele vai trabalhar com a egrégora de luz que ele acredita. Ele não precisa acreditar naquilo que eu estou entregando, porque se ele não se conecta, não tem problema nenhum. Eu estou trabalhando com os amparadores, mas o que está vindo ali é a energia Reiki universal do Criador, da criação, do universo. Então, até um ateu acredita que o universo foi criado, né, de alguma forma. E existe uma energia. Tudo tem energia. Para você ligar uma televisão, então, para você ouvir um rádio, tudo trabalha ali em frequência com energia. Então não existe a gente falar que não, eu não acredito na energia. Então você não acredita, você não pode nem ter um celular, né? Você não pode assistir uma televisão, você não pode usar um micro-ondas. Não é? Oi, Valéria, boa tarde, minha querida. Então o Reiki nada tem a ver com religião. Você vai se utilizar da religião, se fizer sentido para você e para quem está recebendo da mesma forma, porque quando você se coloca em estado de prece, em estado de conexão, você acalma a sua mente e você se coloca ali acreditando, né, na tua fé, que você está recebendo vai receber, está se preparando para receber aquela energia da melhor maneira possível. Então você já fica aberto a isso, tá? Por isso que a gente fala que não tem a ver com religião. Porque se eu não quiser fazer isso, olha, eu vou colocar só uma meditação, coloco uma música suave para a pessoa ouvir, entrega, também tá tudo ok. Você não quero fazer prece nenhuma, eu quero só ouvir. Você tem escolha, você tem que dar opção. Nós, como reikianos, nós temos que dar opção para o consulente. Porque o que vai funcionar é o conjunto de crenças que a pessoa traz com ela. E se ela acredita que uma meditação vai ser o suficiente, ok. Se ela acredita que ela não precisa de nada, ok. Mas o Reiki, ele tem os princípios do só por hoje. E quando você trabalha os princípios do só por hoje, como eu falei lá no começo, você não fica enxugando o gelo. Porque você vem aqui, você vai fazer, eu sempre aviso isso, vai fazer uma harmonização, né? Qual o seu problema? Insegurança. Ou coragem demais, ou me jogo demais, né? Que aí a gente tá falando lá do chakra básico. A pessoa é insegura demais. Eu sou insegura demais, eu quero trabalhar essa insegurança.
Então vamos ali trabalhar a insegurança, a gente vai trabalhar os outros chakras para harmonizar, mas vamos focar ali na questão da insegurança para te ajudar a ser uma pessoa mais segura. Mas aí a gente tem que, vamos lá, meditações, alimentação, né? Vamos comer ali os alimentos vermelhos, né, para ajudar, raízes ali para ajudar. Vamos fazer uma meditação. Aí tem umas frases afirmativas que ajudam, tá? Para a pessoa poder acreditar mais nela. Vamos dar um passo de cada vez. Mesmo com medo, você tem que fazer, você vai lá e vai agir, não vai ficar parado, preso naquilo com medo. Algumas coisas que a gente tem que fazer para aos pouquinhos a gente mudar essa questão da insegurança. Tá bom? Ok? Ok. Vamos ali ver se você não está muito desconectado ali da terra. Então, o elemento terra, para quem está com essa questão da insegurança, né, do chakra raiz, é muito forte, precisa trabalhar. Então, como é que a gente faz essa ancoragem? Andando descalço, né? Se aterrando, é muito importante você se aterrar. Eu tenho mania de agarrar as árvores por aqui no condomínio e já levei uma galera para fazer a mesma coisa. E eu faço desde novinha que eu faço isso, tá? Eu sou, assim, maluquinha desde novinha. Desde novinho. Minha maluquice não é de agora, tá? Agora eu 50, meu marido diz que eu tô ficando mais solta do que nunca. Mas eu já trago isso, acho que eu tô voltando lá pra minha adolescência, né? Quando eu fazia as coisas assim. E quando a gente é adolescente é maravilhoso, né? Que a gente faz as coisas sem pensar nas consequências. Aí depois a gente vai crescendo, vai pensando demais e acaba não fazendo, né? Porque quando a gente... É legal pensar, é ótimo, né? Que a gente não pode sair por aí fazendo as loucuras, qualquer loucura que a gente tem a consequência. Quer dizer, poder a gente até pode, mas a gente tem que segurar os BO depois, né? Que tem BO aberto. Você faz, depois tem que segurar a Buda. Mas quando a gente é adolescente, a gente se solta, a gente é mais solto, a gente não fica ali tão preso, né? E quando a gente vai criando essa maturidade, a gente vai se segurando demais, eu digo assim. Chega uma hora que a gente fica preso demais, travado demais. Então, tem medo de arriscar, tem medo de ir lá e fazer. Faz, cara. Uma professora minha, ela fala, você vai de fralda, cara, vai cagado, mas vai. Tá se cagando todo de medo, mas vai e faz. Por isso que eu tô aqui. A primeira live que eu fiz, eu tremia dos pés à cabeça. Entendeu? Com cristal em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, eu tinha cristal. No bolso, dentro do sutiã, em tudo quanto é lugar. Eu botava um cristal pra poder ver se me acalmava. Mas eu fui e fiz assim mesmo. A segunda já foi mais fácil. A terceira, e assim vai, e assim é a vida, a gente tem que ir, cara, vai de fralda, mas vai, entendeu? A gente vai todo borrado, mas vai, vamos lá, vamos tentar. Então, se você não fizer algumas práticas, algumas coisas, né, a gente veio lá, fez a sessão, e aí a gente indicou alguma coisa que a gente vê ali que tá realmente precisando, e a pessoa não... Oi, minha querida, tudo bem? Não fez nada para mudar isso, eu vou ficar enxugando gelo. Ela vai voltar outras vezes para fazer e a gente vai ficar assim. Vai sempre trabalhando enquanto não for modificado isso, tá? E aí não tem a ver, gente, não tem a ver com nada de religião. O Reiki não tem a ver com isso, tá bom? O Reiki é uma prática integrativa que nos ajuda. Algumas pessoas não gostam de falar cura, né? Porque quando fala cura, a pessoa pode achar que não precisa de usar medicação. E eu sempre falo, a medicina tradicional está aí para isso. Oi, Maíra. Os médicos estudaram para isso. Nós somos uma terapia complementar. Tá? Eles vão atuar ali no que já aconteceu, no problema que já está instalado ali. Nós, como terapeutas reikianos, vamos trabalhar também no que já está instalado, mas nós vamos trabalhar na causa, na origem, no que desencadeou aquilo ali. Tá? Então, é complementar.
é unido, nós estamos juntos com a medicina. A pessoa não tem que largar nenhum tratamento que está fazendo para tratar. Ah, não, agora tratando com reiki eu não preciso tratar com mais nada. Não, não é verdade, tá? A pessoa tem que tratar, continuar tratando com fazer o seu tratamento normal, tá? Aquilo que já está sendo feito para que a coisa funcione, tá bom? Tô vendo aqui que eu ia passar aqui eu falei do jasper vermelho, eu tava falando isso que eu queria lembrar o nome, não tava lembrando. Esse jasper vermelho aqui, que eu falei do chácara raiz, é um cristal muito bom pra gente utilizar, deixa eu botar aqui pertinho. É um cristal muito bom pra gente utilizar aí, ó, tá vendo? Pra questão do aterramento do chácara básico, tá? Então, beterraba, tudo que é de maçã vermelha, tudo que for raízes, né? Para quem tem problema aí com insegurança, que não consegue se aterrar, né? Que isso é um dos negativos, a raiva, a tensão, violência demais, a pessoa quando tá muito violenta, isso tudo é o chácara básico aí que tá desalinhado. E o reiki ele faz isso. O reiki ele vai lá, ele vai trabalhar nos chakras, né, no nosso centro de energia para trazer o equilíbrio daquilo ali que está desequilibrado, entendeu? Então a gente está trabalhando ali como uma forma curativa, protetiva, de prevenção também, para que aquilo não reverbere no seu campo físico antes que chegue. Mas depois que chega a gente também trata, né? Aí a gente vai tratar a causa, o que desencadeou aquilo. Mas sempre no campo físico, mental, né? No emocional, principalmente no emocional, tá? E no espiritual também, que às vezes é alguma coisa ligada ali, conectada, e a gente precisa, porque independente das pessoas falarem assim, ai, não existe, não acredito nisso, não acredito naquilo, todos nós temos os nossos campos, né? Nossos campos áuricos, nossos corpos, né? Celestes, entendeu? Independente da pessoa acreditar ou não. E aí você pensa assim, né? Uma pessoa que tá ali vibrando na raiva. Raiva é raiva. E ela tem uma frequência. Então você tá vibrando ali na raiva, o tempo inteiro com raiva, raiva do mundo, raiva de tudo. Ou então você assistiu alguma coisa na televisão que te deixou com muita raiva, muito indignado, e aquilo ali te deu uma explosão de raiva, que é uma questão, a raiva tem uma frequência bem difícil depois, até para você se harmonizar. Demora e mexe com todo o teu sistema neurológico, todo o seu sistema nervoso, a raiva. E uma vez que você tá ali com essa raiva que gerou isso, você tem que trabalhar ali para voltar, se centrar, tratar esse centro de energia que é o chácara básico, né? E ver se isso, porque isso uma hora, a raiva, quando a gente está com um chácara, por isso que é importante trabalhar todos, mas a gente às vezes foca naquele que está necessitando mais, mas por exemplo, o chácara básico, você imagina ali que é o centro de energia, e a gente está com o centro de energia ao longo da nossa coluna vertebral. Então ele precisa fluir. Por isso que a gente fala da meditação, você fazer sentado, né, na posição. Eu até indico fazer assim na pontinha da cadeira, você ficar na posição com a coluna ereta, para ajudar justamente a isso, né? Primeiro que você fica ali na posição de alerta. E segundo, porque ajuda a energia a fluir. Então você imagina esse chakra bloqueado. Quando esse chakra está bloqueado, e você está com muita raiva vibrando nesse sentimento de raiva, de insegurança, né? Para subir esse fluxo, para ele ter essa fluidez, fica difícil. E aí o que acontece se o fluxo não está ali alinhado e conseguindo passar, sendo fluido, né? Os outros chakras também vão ficar desalinhados. Uns mais, outros menos, mas você vai desalinhar os outros. Então a questão é essa. A questão do reiki não é mistura. É que você vai utilizar. Eu sou testemunha de Jeová. Eu posso ser reikiana? Posso. Eu vou estar ali ajudando a trabalhar ali a energia.
na cura dos campos, né, da emoção, da ansiedade, trabalhando ali uma ansiedade, trabalhando ali uma raiva excessiva. Isso é inerente ao ser humano, não tem a ver com religião. Não é porque eu sou uma testemunha de Jeová que eu não sinto raiva. Não é porque eu sou um bandista que eu não sinto raiva. Né? Não é porque eu sou um candomblessista que eu não tenho uma depressão. É uma questão lógica, gente. A gente tem que parar de ser gado, sabe? É muito complicado as pessoas serem gados e ouvir uma coisa e ficar replicando aquilo sem saber o que está falando. É complicado. Então, vamos parar aí para olhar direitinho, pensar direitinho, se a gente não está sendo gado, se não está seguindo ali a manada, estamos trabalhando ali como gado, sem pensar. É uma questão lógica, uma questão de raciocínio. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem inveja, todo mundo tem mágoa, todo mundo tem ressentimento, todo mundo tem ansiedade. Em algum momento você tem ansiedade, gente. Não tem como. E o reiki trabalha isso, independente da tua religião. Ele não quer saber se você é ateu, se você é cristão, se você... Ele não quer. O reiki não trabalha com isso. A gente vai canalizar a energia, utilizar o símbolo que a gente precisar utilizar para a questão que tiver ali precisando. Às vezes a gente precisa usar todos os símbolos, né? Quem é, óbvio, a gente só pode usar, vou voltar a falar a mesma coisa, a gente só pode se utilizar do símbolo se a gente foi sintonizado aquele símbolo, senão eu não posso utilizar, né? Não posso utilizar de um símbolo se eu não fui sintonizada a ele, tá? Então, se eu só tenho o nível 1, e eu fui canalizado no Chokurei, porque nem todos os mestres, né, tem alguns mestres que não sintonizam no Chokurei no nível 1, só no nível 2. E aí já sintonizam nos 3 símbolos. Então, se você tem, você pode dar. A gente só pode dar aquilo que a gente recebeu. Se eu não recebi, eu não tenho para dar. Tá? Então, isso aí é uma máxima do rei, que eu não posso entregar aquilo que eu não recebi. Então, aí você vai trabalhando aí, né? De acordo com aquilo que você recebeu, você vai trabalhar, né? No campo da pessoa, naquelas emoções que a pessoa está sentindo. Curar é igual a meditação. Né? A meditação, né, que a gente fala ali, o gachô, a meditação. Qualquer pessoa faz meditação. Então, quer dizer que como a yoga, né, quem fazia isso era lá no Oriente, o pessoal que veio trazida de lá. Então, quem pratica yoga, quem vai praticar yoga, não pode ter outra religião, né? Não pode. Só os budistas ou só quem é universalista que pode fazer uma yoga, né? E as outras práticas também que vieram de fora. Vamos sair da caixinha, né? Vamos botar a cabeça cachola aí para funcionar e tirar esses preconceitos, porque isso é preconceito. Vamos aí olhar. Eu tenho como consulentes candomblecistas, sim, tá? Beijo, e a Renata. Tenho umbandistas também. Beijo aí para meus queridos umbandistas aí. Tenho católicos, tá? Apesar da Igreja Católica fazer ressalvas, mas eu tenho pessoas que são católicas, inclusive são católicas e são reikianos, tá bom? Batistas, tá? Testemunha de Jeová. Então, assim, se utilizam, se beneficiam do reiki, são felizes. O reiki não deixa de funcionar porque a pessoa tem uma outra religião, ou não deixa de funcionar se ela não quiser fazer nenhuma meditação antes. É o que eu falo, a gente pode aproveitar? Pode. Se aproveitar 100%? Pode. Daquilo que você acredita, de acordo com o que você acredita, para você poder se conectar e estar ali melhor, né? Em estado de presença, mais calmo, acreditando, com fé, né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E tudo isso ajuda. Então, se você está conectado com aquilo que você acredita e pode unir, né? Igual arroz e feijão, eu posso comer arroz, posso comer feijão. Romeu e Julieta, eu posso comer o queijo, posso comer o goiabado. Ah, eu não gosto da goiabada, eu quero comer só o queijo. Tá ótimo, coma só o queijo. Eu não gosto do queijo, quero comer só a goiabada. Coma só a goiabada. Tá tudo bem. Arroz e feijão.
Para quem gosta do arroz e feijão, como arroz e feijão. Quem não gosta, come só arroz, come só feijão. Ele não vai deixar de ser o arroz e o feijão não vai deixar de ser o feijão. Ambos são arroz, ambos são feijão. Ambos são queijo, goiabada. Tá? Agora, se eu quiser juntar, unir, se fizer sentido pra mim, se aquilo ali me fortalecer na hora, se eu me sentir amparado e quiser usar, tanto pra quem vai receber quanto pra quem vai entregar, Brasil, beleza. Tá bom? Eu espero aí que vocês tenham gostado. Eu vou deixar, ou tentar deixar, sempre falo isso, né? Porque o Instagram às vezes prega aí umas pecinhas, a live gravada. Diante dessa live, nós podemos fazer outras falando sobre esse assunto e sobre os chakras, porque já me pediram para falar sobre os chakras também. E aí eu vou fazer uma live falando ali de algumas coisas que desalinham os chakras para mais e para menos. E o que a gente pode fazer para alinhar cada um deles, independente do reiki. Para quem é reikiano, ótimo, né? Para quem não é reikiano, existem também algumas coisas que podem ajudar, que eu sempre passo para os consulentes que eu atendo e que ajudam bastante, gente. Tá? Ajudam bastante, que às vezes a gente não leva a fé, mas ajuda. Tá bom? E é isso, gente. Olha, eu vou encerrar por aqui. Agradeço imensamente a participação de todos aí, Valéria, Maíra, Luiz, todos que passaram pela live, todos que ficaram aí até o final. Eu vou pedir a vocês que compartilhem a live. Eu vou botar lá no YouTube, tá? Eu vou botar nos grupos também. Então, quem puder compartilhar, mostrar pra gente tirar, desmistificar essa questão de religião e reiki, que não tá com nada isso, esse preconceito. Eu acho que as pessoas perdem tanto com isso, que a gente podia ganhar tanto, né? Seria tão maravilhoso se tirasse essas crenças, mas cada um tá num grau, né, num nível de entendimento, de expansão da consciência, tá tudo bem. Mas se a gente conseguir olhar, ouvir um pouquinho, escutar, né, se escutar, começar a pensar, sair da caixinha, né? Não ficar ouvindo uma coisa e repetindo a coisa sem... Vamos pensar, faz sentido isso? A gente deixa às vezes passar tanta oportunidade na nossa vida, independente do reiki, né? Porque a gente ouviu alguém falar e... Beijinho, Valéria, gratidão você por estar aqui. Ouviu alguém falar e fica repetindo aquilo ali, sem saber se realmente... Isso acontece até com as amizades, tá? Fulano falou tal coisa assim, assim de você. Será que falou mesmo? Vai lá e pergunta ao fulano. Ou então se torna reikiano, vai estudar o reiki, gente. Vamos estudar, tem tantos livros maravilhosos. A próxima live eu vou trazer para vocês uma relação de livros que foi até... A Kátia, uma professora que passou, e outros livros também que eu tenho, que eu já li de reiki, eu vou trazer para vocês uma relaçãozinha, eu vou deixar aqui uma relação de livros. Vamos estudar. Não vamos ficar repetindo coisas assim que os outros falaram, que não sei o que. Mas eu tenho base. Tem base da onde? Do que você viu na internet? Você leu o livro? Você se iniciou? Você é iniciado no reiki? Que base é essa que você tem? Base, ouvir alguém falar? Olha, eu respeito todos os líderes religiosos, tá? Mas eu não pra mim, vou falar uma coisa aqui, não me queiram mal. Mas até um líder religioso não é dono absoluto da verdade. Tá bom? Ele é um ser humano como eu. E como eu, ele é falho. E como eu, ele pode ter uma visão... distorcida de alguma coisa, de acordo com as crenças que ele tem, tá? E de acordo com a formação que ele teve, se ele for um reikiano. Então vamos lá, vamos procurar, vamos estudar, gente. Eu indico a vocês, estudem lá com o Johnny de Carli, olhe lá, que é um mestre maravilhoso. O meu mestre André também, André Mendonça, que foi o meu mestre em reiki, tá? Beijo, mestre. Vão estudar, vão
vão ler, tem livros maravilhosos sobre o reiki, sabe? Vão ler, vão estudar, para não ficar replicando uma porção de besteira que não tem cabimento. E fica feio a gente falar coisas que a gente não sabe e ficar repetindo como se fosse ali, né, um papagaio de pirata. Então, vamos estudar, vamos abrir a mente, expansão da consciência, e vamos levar o reiki a mais pessoas que precisam, porque o mundo está cheio de pessoas com depressão, cheio de pessoas com problemas de ansiedade, tá? Pessoas inseguras, e depressão mata. E eu já tratei pessoas com depressão que estavam tratando com psicólogo e com o reiki e foram muito ajudadas, sim, porque o reiki ele tem esse poder. Então eu acho assim até egoísmo e essa falta de informação de você privar uma pessoa, você porque você está dentro de uma religião, privar uma pessoa, né, de ter uma ajuda dessa, e falar para ela, incentivar ela a não se utilizar do reiki porque o reiki é mistura, ou porque o reiki é isso, ou porque o reiki é só budista, porque é bem complicado. Olha a responsabilidade aí, né? Olha a responsabilidade que a gente tá nas mãos. Então vamos abrir aí a mente, expandir essa consciência e deixar que mais pessoas sejam tratadas, sejam curadas, sejam ajudadas, porque o mundo precisa disso. O reiki, ele é amor, né? Um reikiano, ele trabalha com amor. Quando a gente é canalizado, a gente trabalha ali, ó, a conexão com o nosso chakra cardíaco, tá? Então o reiki é isso, é amor. Então, quem fala que o reiki é mistura ou que o reiki não funciona, não conhece o reiki. Bom, é isso, gente. Até a próxima live. Gratidão, paz e luz.